Olá, povo de Deus, espalhado aí por esse Brasil e esse mundo de meu Deus. Que bom que você clicou no nosso vídeo. Que Deus possa abençoar você com toda sorte de ricas e maravilhosas bênçãos de Deus e dos céus. Hoje eu quero compartilhar com você a história de dois reis. E a história do primeiro rei, ele se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, dois patinhos numa lagoa. Capítulo 22, o versículo 21 a seguir. Aí, na sua casa, você pode até iniciar a sua leitura aí no versículo 1 do 22, e aí você vai ver que linda história. Então, essa história do rei Josias. O rei Josias, ele tem um grande exemplo de fé para oferecer para nós de todas as gerações. Eu diria, desde a fundação do mundo até o último dia dele. Então, o rei Josias, ele começou o seu reinado com 8 anos. E ele foi um rei temente a Deus. Ele temia a Deus. Chegou um certo tempo do seu reinado que Josias resolveu fazer uma reforma religiosa. Ele fez uma reforma religiosa e contribuiu, incentivou para a reforma do templo. Isso mostra como é importante a influência de um governador, de um homem público diante de uma sociedade. A Bíblia diz que o rei Josias, ele influenciou a nação. O rei Josias, ele influenciou a sua nação, ele influenciou o seu povo. E a Bíblia diz que ele eliminou a idolatria do seu país, do país que ele estava reinando. Então ele deu um chega para lá no pecado da sua nação. Então um rei, um homem público, um governador, um prefeito, na verdade, todos nós exercemos uma influência sobre alguém. Uns exercem uma influência negativa, outros, influência positiva. Então, por isso é necessário nós escolhermos bem o rei que vai nos governar. E isso é importante. Aqui tem a história de um outro rei que ele teve um exemplo negativo. O nome dele não é de graça, que o nome dele é esse, Acabe. O Acabe, ele não tinha só o nome Acabe, mas ele acabava com tudo. Então, o rei Acabe, ele foi o 7º rei de Israel. Estávamos falando ainda agora de Josias, que era o rei de Judá. Agora, esse é de Israel. O rei de Israel, Acabe, foi o 7º da nação de Israel. Agora, esse rei, ele trouxe um péssimo exemplo para a sua nação. Ele levou o povo à idolatria. Ele levou o povo a fazer exatamente aquilo que Deus detesta. Ele influenciou negativamente o seu povo. Ele influenciou negativamente a sua nação.
e o rei Acabe se casou com a Jezabel. E a Jezabel, ela contribuiu também muito. Ela se juntou ao Acabe e aí trabalharam para influenciar a nação. Ela, a Jezabel, tinha até muitos profetas que comiam na sua mesa. E esses profetas também, eles influenciavam a nação de forma negativa. O rei, em 1 Reis, a história do rei Acabe, ela se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, e segue o texto. Mas você pode ler até o 33. A Bíblia diz que o rei Acabe, ele pecou mais do que todos os outros. E é isso que me chama a atenção nessas duas histórias, ou nessas duas histórias desses dois reis. É que o Acabe, não é que Josias não pecasse, porque ele não era perfeito, ele não era Cristo. Cristo vem bem depois. Mas ele pecou menos. E o rei Acabe, eu usei aqui, até estou usando aqui uma expressão que eu gosto de usar, ele tirou troféu. O rei Acabe, ele tirou troféu entre todos que reinaram antes dele. Ele foi campeão de pecado. Ele foi campeão de influenciar negativamente a sua nação, seu povo. Por isso, é sempre bom você estar orando e pedindo de Deus a orientação para colocar no governo aquele que não vai influenciar de forma negativa o seu povo. Eu uso uma expressão, o melhor do estragado. Não é que hoje os nossos candidatos e o nosso país não é governado por reis, mas o nosso sistema, a democracia, nosso sistema hoje, o nosso governante é escolhido por meio do voto. E eu percebo que tem muitos cristãos que estão aí bambeando, eles estão em cima da corda bamba. Não conseguiram ainda decidir em quem vão votar para colocar no governo aquele que depois não vai trazer desgraça para a nação, para o seu povo. Então, eu aconselho você que entre nas redes sociais e observe o perfil daqueles que são candidatos. Todos eles. Candidato à presidência da República, candidato ao Senado, à Câmara dos Deputados, os governadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, entre nas redes sociais e dê uma olhada no pensamento deles, que bandeira eles defendem, o que é que eles estão defendendo, para que você não vote e coloque lá alguém que você não gostaria de ter colocado. E olha, meu espectador, eu costumo dizer que alguém vai sentar na cadeira. Se você se recusar a votar, pode ter certeza, alguém vai sentar na cadeira que você não quis colocar ninguém. E eu lembro do profeta Jeremias, que quando o povo estava sofrendo, ele foi diante de Deus e orou, e pediu a Deus pelo povo, rogou pelo povo, e a resposta de Deus naquela época foi: o povo tem um rei que merece. Claro, se Deus nos dá a oportunidade de decidir, porque a vida é feita de decisões, e a gente ainda toma decisões erradas, o resultado vai vir errado. E depois a gente vai culpar Deus.
A gente arranja culpado, vamos procurar fazer uma operação caça-culpado. Por isso, eu recomendo você que clicou nesse vídeo. Se você ainda está em dúvida em quem votar, em quem vai colocar lá para sentar na cadeira, uma coisa eu te garanto: os filhos de Deus podem ter dúvida em quem votar, mas os filhos do diabo não têm dúvida. Eles sabem exatamente em quem eles vão votar. Os filhos do cão não têm dúvida em quem vão votar. Os filhos de Deus, sim, estão cheios de dúvida. Mas eu quero tirar essa dúvida de você. Entre nas redes sociais, vá, busque informação sobre os candidatos. Se você quiser ir um pouco mais a fundo, veja os partidos dos candidatos. E aí você verifique qual é a bandeira que eles estão defendendo. O que é que eles estão defendendo? Se favorece o povo de Deus? Se desfavorece o povo de Deus? Veja lá, escute. A Bíblia diz que o que sai da boca é do que está cheio o coração. Então escute eles. Veja o que eles estão defendendo. E aí você decide em quem você vai votar. Eu costumo dizer que não votar é votar sim. Você está votando. Simplesmente você está votando e colocando alguém que você não queria colocar. Eu quero orar a Deus. Eu quero orar a Deus e pedir a Ele que abra os seus olhos, abra os meus olhos, para que eu possa ter toda certeza de qual é o rei, isto é, qual o presidente da república que eu quero colocar lá, ou que Deus quer colocar lá. Ore. Eu vou orar com você. Eu vou pedir a Ele que Ele abra os nossos olhos. Abra bem os nossos olhos. Porque essas eleições, elas podem ter um divisor de água muito importante para a nação brasileira e para o mundo. E eu, como homem de Deus, iria me sentir culpado se não trouxesse essas instruções para você. Rei Josias, a nação prosperou. Rei Acabe, a nação caiu. Quero orar com você. Pai Celestial, quero te apresentar agora o meu telespectador. Quero te apresentar agora o meu ouvinte. Quero te apresentar a minha própria vida. E quero te pedir que você nos oriente, que o teu Espírito Santo sobre nós nos oriente em quem devemos votar e não deixar as cadeiras vazias para sentar qualquer um daqueles que nós não gostaríamos que sentasse. Nos oriente, nos dê a tua sabedoria. Nós nunca precisamos de tanta sabedoria como nos dias atuais. Desde a fundação do mundo, nós sempre necessitamos de sabedoria ou necessitávamos de sabedoria, mas hoje é um ingrediente indispensável. Não dá para viver sem sabedoria. Então nos dê sabedoria para escolher os nossos governantes. No nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. E vamos embora! Feliz e alegre com Jesus. Acabou!